Feliz, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângelos, a lição 189. A tua vida não termina no túmulo. Com esta consciência, aprende para a eternidade, reunindo valores que jamais se consumam. Toda lição que liberta do mal se incorpora à alma, como força de vida indestrutível. Fosse a morte o fim da vida, e sem sentido seria o universo. A criação se esvaeceria e o ser pensante estaria destituído de finalidade. Tudo, porém, conclama o ser a glória eterna, a continuidade do existir, ao progresso incessante. Estuda e trabalha sem cessar, com os olhos postos no teu futuro espiritual, vivendo alegre hoje e pleno sempre. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, que nesse momento, Senhor, aqui reunidos nessa manhã de estudo em nossa casa, que possamos receber as informações do Teu Evangelho, que possamos, Senhor, absorver essas mensagens que nos confortam, nos dão ânimo e direcionamento para o nosso dia a dia. Ampara, Senhor, a nossa irmã Cláudia, que fará o uso da palavra, trazendo o Teu Evangelho, segundo o Espiritismo. Ampara todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. E agora vamos passar para o nosso estudo, de grande importância, que vai ser o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos na introdução 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, terceira parte. Itens 11 a 15. Com a nossa irmã Cláudia Janaína, trabalhadora aqui da nossa casa. Bom dia a todos presentes aqui. É uma felicidade enorme poder estar aqui com vocês. E estudar o Evangelho, como eu sempre digo, é maravilhoso. É o nosso bem mais precioso, essa caminhada do que nos deixou Kardec, nos exemplos do bom conviver para o nosso progresso moral junto a Jesus Cristo. E o nosso Evangelho, ele está na introdução. E essa introdução, ela é muito legal, principalmente quando fala desses precursores, que antecederam a chegada do Consolador prometido. E a gente sabe que de quando em quando Deus, ele coloca aqui irmãos entre nós para trazermos algum avanço tecnológico, alguma prosperidade para a humanidade. E também ele coloca entre nós irmãos que vão trazer mensagens que irão dar uma alavanca, vão alavancar a moralidade humana, fazermos nós percebermos, nós pensarmos, nós filosofarmos a nossa caminhada terrena. E não é diferente quando se fala do resumo da doutrina de Sócrates e Platão aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque antes de Sócrates, os primeiros filósofos, eles tinham como principais questionamentos sobre a vida, ligando esta vida ao cosmos. Então, tudo que era magnífico, que era estelar, que era cósmico, era isso que eles ligavam à nossa vida. Era muito estudado se o elemento primordial da vida era a água, o ar, o fogo, a terra.
E a vida de Sócrates surge para modificar um pouco esse eixo da filosofia. O homem volta-se a olhar para dentro de si mesmo, multiplicando perguntas, fazendo de cada pergunta a descoberta de suas próprias verdades. Resumindo, o tão conhecido entre nós do conhece a ti mesmo. A gente muito fala no espiritismo. No item 11, Sócrates fala aos seus juízes. Ele estava sendo julgado e ele fala aos juízes assim: de duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecermos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes desta outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. No entanto, é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viveres. Eu acho que eu não conseguiria dar um relato assim tão bonito quanto Sócrates deu, sabendo que teria o destino que ele teve. Ele falou sobre essa vida maravilhosa. E Sócrates ele relata aos seus julgadores que a morte é apenas uma mudança. Que seria muito estranho não ter nada após isso aqui. E como bom filósofo, o melhor é pensar. Vamos pensar nisso. Se existe uma passagem para um lugar em que os mortos devem se reunir na felicidade do reencontro. Olha que legal! Ele ainda quer encontrar aquelas pessoas que foi muito amada por ele, foram muitos que passaram pela vida dele deixando essa felicidade de reencontro, e também aquelas pessoas que ele gostaria de ver no plano espiritual, que ele não sabia que se chamava assim, ele dava o nome de um outro lugar, e essas pessoas que diziam assim, que estariam com o céu garantido, que estavam bem, que ia ficar melhor que todo mundo, que a morte não era nada, que morreu acabou, e ele queria depois encontrar com essas pessoas, e tipo como nós, assim, e aí agora, a morte, e aí, estamos aqui, ó, morremos e estamos aqui. O que você tem a dizer sobre isso? Com certeza Sócrates iria filosofar lá do outro lado também, né? E com certeza nosso amigo trazia de suas reflexões as ideias do porvir após a morte. Como está descrito na questão 959 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta preocupado nesse porvir. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E a resposta dos Espíritos já é praticamente assim, ó. Já o dissemos. Antes de encarnar, o Espírito conhecia todas essas coisas, e a alma guarda vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. E é com essa certeza, a certeza dessa continuidade do outro plano, do outro mundo, do outro lugar, já se fazia, como a resposta dessa questão 959, já tinha na lembrança que guardamos no nosso íntimo, assim como Sócrates guardava no seu íntimo, essas lembranças. Afinal de contas, ele foi trazido ao plano carnal
já para fazer essas reflexões, para despertar essas lembranças que estão guardadas no nosso íntimo e nos prepararmos para esse momento de uma vida futura, de um porvir, de não acreditar que era só aqui e acabou. Sócrates usava muito o seu raciocínio, ele, Platão, seu discípulo, continuou todo o seu legado após a execução de Sócrates. Ele continuou o seu legado afirmando todas essas questões e trazendo outras maravilhosas para o tempo da época. Aí, uma notinha logo depois fala o seguinte: segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. O que Sócrates trouxe lá atrás, o Espiritismo veio afirmar hoje que temos esse encontro após a vida terrena. Nós podemos encontrar com as pessoas que gostamos e também com aquelas que não gostamos, que Sócrates tanto disse que queria encontrar também. Aí, no próximo parágrafo, ele fala assim: houvessem Sócrates e Platão conhecidos ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-los conhecidos antes de virem à Terra, para onde as trouxeram, só que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois de ter sido dos que sepultaram o Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim, preciosamente por se acharem mais do que outros em condições de lhe compreenderem as sublimes lições, que, finalmente, pode dar-se, façam eles agora parte da Pleiade, que é um grupo de pessoas famosas ou importantes, dois espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Lembra, no começo eu falei que Deus coloca entre nós pessoas, espíritos superiores, já com essas lembranças, para trazer ou avanço tecnológico ou avanço moral. Sócrates estava dentro desse grupo e foi convidado para trazer para a gente as suas lembranças, as suas percepções. E o Platão, discípulo de Sócrates, deu continuidade ao método, vamos dizer assim, socrático, aperfeiçoando um pouco mais esse método, trazendo novas ideias, novas reflexões. Porque Sócrates, quando ensinava nas praças públicas, lançava as sementes da maioridade terrestre, o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem. Jesus, 5 séculos depois, veio ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E podemos fazer também algumas comparações com a doutrina espírita, juntamente com os pensamentos de Sócrates e Platão. Uma das coisas sobre Deus é que Sócrates e Platão diziam que Deus é uma inteligência onipresente, onisciente, onipotente, absolutamente invisível ao homem. Deriva a prova da existência, Deus na finalidade do mundo. A ordem cósmica, a providencial de acontecer, é a obra de um espírito inteligente e não do acaso. Para o Espiritismo, Deus é
a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Seus atributos são eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos na obra da criação. Não há efeito sem causa. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Então, eles já pensavam, já traziam para a gente essa questão sobre Deus, que o Espiritismo só veio confirmar alguns fatos. Sobre a alma, Sócrates e Platão diziam que a alma participa da natureza divina e é dada por Deus ao homem. A vida não depende do corpo, depende da alma. Através da união da alma ao corpo, a alma se macula e só reconquista sua pureza pela libertação do corpo. Para o Espiritismo, a alma é o espírito encarnado. Para progredir no mundo material, une-se ao princípio fito-material do germe e sofre todas as limitações da matéria. Ideias praticamente concordando. Até a codificação da doutrina por Kardec, muitos outros filósofos, espíritos missionários, vieram trazendo esses mesmos questionamentos, esses mesmos pensamentos. Aí no item 12, ele fala assim: nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que se haja causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem dúvida, do que votarem uns aos outros muito desprezo. Aí tem uma notinha aqui. Não está aí o princípio de caridade que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos? Sócrates e Platão tratam constantemente a purificação da alma e não fazer o mal a ninguém. É com isso um grande passo para alcançar a harmonia e a felicidade. E já no Espiritismo, encontramos a lei de amor, de justiça e de caridade, que podemos dizer assim, uma das leis morais das mais importantes. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, ele depura-se, ou subtrair-se da influência da matéria. Perdemos um pouco a influência da matéria, a gente consegue progredir se a gente tiver uma caminhada no meio, como diz Sócrates e Platão. A nossa vida espiritualiza. As nossas percepções se ampliam. A felicidade que para a gente, hoje, nesse calorão, é um ambiente de ar-condicionado, vai ser muito mais plena. Essa felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Já dizia Kardec lá na Gênesis, no capítulo 11. E essa parte da caridade, de não querer que faça os outros uma injustiça maior que fizeram com a gente, olha, no Espiritismo, no estudo espírita, quem não lembra? Perdoar 70 vezes 7, oferecer a outra face, não fazer aos outros que não gostaria que fosse feito conosco, reconciliar com o nosso inimigo quando estamos a caminho com ele. São exemplos que temos aqui no Evangelho. Exemplos que juntam, que unem os ensinos de Sócrates e Platão aos ensinos de Jesus. Aí vem Kardec. Podemos falar assim, traz aquela grande fechamento, lacra o pacote
com o fora da caridade não há salvação. No item 13, diz assim: é pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz, qualificada de má quando ela provém a mal, de boa quando tem origem ao bem. Uma fala deles, um pensamento deles, com coerência. Esta máxima, os frutos é que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetidas textualmente no Evangelho. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, nós vamos falar muito sobre essa, pelos frutos que se conhece a árvore. Na parte que fala dos falsos cristos e dos falsos profetas. Aí, lá no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, ele pega essa partezinha de Mateus e faz uma reflexão maravilhosa para a gente. Tá, em Mateus 7,16 está assim: por seus frutos o conhecereis. Jesus. Aí Emmanuel traz essa reflexão para a gente, falando assim, ó, nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vestudez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas, ou apreciadas de passagens, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Tudo que eles trouxeram sobre isso é pelos frutos que se conhecem. É pelos nossos atos e atitudes que seremos conhecidos. E também uma outra reflexão de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso. Eu tirei só um trechinho desse capítulo, que fala assim, capítulo 55 do livro Pão Nosso. Cumpre os deveres que te cabem e receberá os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Olha quantas reflexões também estamos tendo com Emmanuel. Trouxe para a gente reflexões, assim como Sócrates e Platão, deixaram para a gente sobre esse questionamento de, gente, não falamos somente, vamos agir. Sejamos também atos de bondade, e não só falas de bondade. Aí no item 14, fala assim: a riqueza é um grande perigo. Isso é uma fala, tá? A riqueza é um grande perigo. Todo homem que a riqueza, não ama a si mesmo, nem o que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Já vamos falar sobre isso aqui no Evangelho, então não é novidade o que Sócrates e Platão estão trazendo.
E eles acreditam aqui que o apego entre bens materiais é perda da alma. A alma se perde junto a esses apegos. E o Espiritismo ele afirma que a riqueza é a prova mais difícil do que a pobreza, porque pode provocar em nós um apego aos bens materiais e dificultar o nosso progresso moral. É um fato. Em Mateus, capítulo 19, versículo 24, Jesus deixou assim, ó. Todo mundo vai lembrar, porque também está aqui no Evangelho. É mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Já foi exemplificado isso com Jesus. Em todos os tempos, o homem se preocupa com o seu futuro além de tudo. Isso é muito natural. O que será dele, né? O que será de nós após o instante fatal? Como então não haveríamos nos preocupar com o que teremos ao deixar este mundo mais uma vez? E será que é para sempre? São perguntas que fazemos no nosso dia a dia. O que vamos encontrar? Com o efeito de que nos adiantaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral se perdesse no oceano infinito? E que adiantou tudo que ele fez de bom se perdesse após a morte? Não fosse aproveitado de alguma forma? Então, todos esses questionamentos, principalmente de como nós caminhamos a Terra. Presos aos bens materiais, com certeza chegaremos ao plano espiritual agarrados a eles. Por isso que a riqueza é uma prova difícil. Por mais que a gente fale assim, não, é muito bom, é muito prático, mas é difícil depois desapegar. Aí, eu fui lá no céu e inferno e trouxe, na segunda parte, um testemunho, que é um testemunho tão legal, sobre os espíritos felizes. E esse senhor J. Samson, ele desencarnou. E ele desencarnou no dia 21 de abril de 1862 e ele era membro da Sociedade Espírita de Paris. E durante a cerimônia no cemitério, né, durante lá o seu despojo, né, seu corpo lá, ele foi evocado, porque ele deixou uma carta antes disso, dizendo que gostaria de ser evocado, porque ele queria dar o testemunho dele de como era, como foi a passagem dele. Ele sofreu, pegou bastante para desencarnar. E, porque ele tinha uma doença, e ele deixou essa carta dizendo, não, me convoquem, pode me evocar, assim que eu desencarnar, que eu virei dar o testemunho. E ele ditou estas palavras a seguir. 2 dias depois da sua desencarnação. Não vos atemorize a morte, meus amigos. Ela é um estágio da vida, se bem souberdes viver. É uma felicidade, se bem a merecerdes a melhor e cumprirdes as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis mais que medíocre valor aos bens terrenos e sereis recompensados. Não se pode muito gozar sem tirar de outrem o bem-estar e sem fazer moralmente um imenso mal a outras pessoas. A terra me seja leve. Um relato de um espírito feliz, dando um alerta para nós sobre os apegos aos bens materiais. Melhor exemplo, nós temos o céu e o inferno, sobre a chegada no plano espiritual, de como cada pessoa se comportou aqui no plano material. Aí, no item 15, ele fala assim, pensamento de Sócrates e Platão. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios
Prazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais então as nossas oferendas do que a nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhes tornassem propícios. Mas não, verdadeiramente juntos e retos só são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Aí aqui, esse entender de Sócrates e Platão, passando para o público que estudavam com eles, deixando bem claro que não adianta ser só por fora, bonito, passar uma palavra bonita, ser um exemplo de candura, mas por dentro nós ainda somos maus, pensamos em coisas ruins, pensamos no mal do próximo. Isso não adiantava nada, não seria muito fácil eu ser ruim toda uma existência e quando eu tivesse que passar para o outro plano, como dizia Sócrates, eu só me tornar bom, eu dizer que eu era bom e estava salvo, estava tudo bem. Aí eles buscaram lá no movimento espírita a historinha do jovem rico, que narra nos evangelhos que um moço rico buscou o jovem Jesus lá na Galileia, em certa tarde em que os acordes da natureza soavam belezas na paisagem. O moço rico, cujo nome os evangelistas não registraram, veio em busca de uma resposta para sua indagação que lhe corroía a alma desde há muito. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O mestre falou-lhe dos mandamentos, mas o moço rico afirmou que esses ele os seguia desde mocinho. Voltou-se o mestre para ele, fitou profundamente com seus olhos da cor do céu e fez o convite: vem e segue-me. Sabemos pela narrativa evangélica que o moço rico voltou as costas para o meio nazareno e foi buscar as glórias efêmeras das corridas, de vidas, com seus cavalos árabes, na tentativa de conquistar para as cores de Israel mais uma vitória. O jovem rico tinha o conhecimento das leis e as seguia. Temeu, no entanto, abandonar o que mais gostava, o aplauso das multidões e os louros da vitória nas arrojadas corridas de vida. E toda vez que essa cena evangélica nos é reavivada na memória, lamentamos a escolha do moço rico. Mas, no entanto, será que nós, ao menos, seguimos os mandamentos? Fazemos aqui o que verdadeiramente devemos fazer? Sabemos de cor tudo que está escrito, relemos e lemos e relemos e já aprendemos esses ensinamentos? Temos tanta coisa ainda para aprender, temos tantos grupos de estudos aqui na casa e nós temos que estar sempre de olho para que a nossa caminhada seja assim, como Sócrates e Platão se preocupavam, como Jesus tentou nos ensinar, deixou de mais bonito que poderia deixar com sua passagem aqui pela terra, assim como tantos outros vieram, assim como o Consolador prometido por Jesus, desde que todos esses ensinamentos, todas essas trajetórias nós podemos seguir sem errar nossa caminhada e se errarmos, levantarmos a cabeça e tentarmos prosseguir. E eu fico aqui com todos esses ensinamentos, que a gente entenda que conhecer as leis, conhecer os mandamentos, conhecer e saber o que devemos fazer, temos que colocar, antes de tudo, em prática todos esses ensinamentos. Não só guardar aqui dentro, não. Colocar para fora e sermos exemplo de vida para muitos outros. Fiquem todos na paz e tenham um bom dia. Queremos então, nesse momento, agradecer a nossa irmã Cláudia pelo estudo do Evangelho. E agora, nesse momento, faremos a nossa prece. Pedimos para que todos elevem seu pensamento a Deus, para que possamos pedir ao Deus, nosso Pai maior, que nesse momento, Senhor,
possa abençoar cada irmão aqui presente, derramando os fluidos magnéticos que ajudam no seu restabelecimento físico e espiritual, que eles possam receber tudo aquilo que eles necessitam para a sua caminhada. Agradecendo, Senhor, por essa oportunidade de mais uma manhã estarmos aqui reunidos estudando o Teu Evangelho. Graças a Deus. E contamos com a presença de todos na semana que vem, no mesmo horário.